Olá João, muito prazer Olá, em doutor. revê-lo, já falarei consigo, mas queria antes de mais agradecer obviamente à Mariana e à Capiti o convite para estar aqui e de facto reconhecer aquilo que tem sido dito até aqui, de que é importante falar sobre estes assuntos para que eles se tornem normais, não é? Porque de facto, e eu não posso deixar de, embora o meu tema seja a depressão no jovem, não posso deixar de manifestar o meu agrado com o depoimento maravilhoso da Ana Stilwell, que eu gostava de ter gravado para poder citar várias vezes em vários contextos, nomeadamente no contexto da depressão no jovem, porque, por exemplo, uma das frases que a Ana Stilwell disse foi: toda a gente apresenta como o único problema a motivação. Precisamente uma das coisas que acontece com a depressão no jovem. Tu és jovem, tu tens tudo para ter uma vida boa, mas porquê é que estás deprimido? Parece que és maluquinho. Não Quer dizer, porque não queres. Exatamente. Por outro lado, também há muito aquela ideia de que a sociedade está habituada a apresentar soluções que vão sempre resultar, não é? Nomeadamente, tu tens é que fazer exercício físico e por isso, se não fazes exercício, é normal que estejas deprimido. E o que é mais ou menos a mesma coisa que dizer a uma pessoa que tem as pernas partidas: tu precisas é de correr, porque quando tu corres as tuas pernas vão passar a funcionar. E por isso, Ana Stilwell para mim passou para o top dos meus ídolos em saúde mental e nomeadamente neste espírito de comunicar sobre os temas que são tão estigmatizados para que eles se tornem o mais normalizados possíveis e que as pessoas percebam que isto é extremamente comum e é extremamente importante falar. Bom, e agora não vou tirar mais tempo ao João, que teve também a coragem, e eu queria só dizer que é um bocadinho irritante para mim ter que dizer que ele tem que ter coragem, porque não deveria ser precisa coragem para dizer que se tem uma doença, porque ninguém tem coragem para dizer que tem diabetes ou para dizer que teve uma fratura da perna, mas é preciso ter coragem para dizer que teve depressão, não é? Mais ou menos à semelhança do que, a propósito do cancro, se diz assim: epá, coitado, ele é um lutador, ele teve cancro, mas ele conseguiu dar a volta por cima e está aqui de volta, pronto para trabalhar, versus, epá, essa miúda com esta idade já está a ter depressões, isto é melhor não a contratares porque não estou a ver como é que isso vai dar. Portanto, e por isso é importante que o João tenha tido a coragem de falar sobre a depressão. Ele é jovem, já obviamente não está em depressão e por isso vem-nos falar aqui da sua experiência e eu vou tentar ajudar dentro do possível com a minha moderação. Muito obrigado por aceitar o convite, João. Muito obrigado eu pelo convite, claro, à Mariana e à Capiti, e também pelo trabalho todo e pelo doutor Gustavo estar-me aqui. Então, como é que foi esta história? Portanto, o João disponibilizou-se para dar o seu testemunho sobre a depressão. Isto começou quando, como, a que propósito? Sim, para mim a depressão, e vou dizer que foi as primeiras vezes que sequer me surgiu o tema, foi mesmo quando aconteceu comigo. Tinha acontecido com a minha irmã tinha tido uma depressão e era uma coisa que se falou em casa, também não com muito interesse meu na altura. Eu devia ter 18 anos na altura, quando a minha irmã esteve em depressão propriamente, e eu levei aquilo como, está bem. Se calhar até foi um dos que diz: o problema desta miúda é, não sei, é não querer, olha, não tem motivação, não tem vontade, não faz, ela se corresse ficava ótima. Pronto. Até que eu sou confrontado com isso em 2020, início de pandemia, quando somos todos mandados para casa, somos todos fechados em casa, e eu vinha de uma vida altamente ritmada, com muito ritmo, muitas coisas para fazer, estudava, fazia teatro, andava sempre a fazer tudo para todo lado e de repente chega ali um março, ficas em casa trancado, não podes fazer nada. E ali, a princípio, foi: que bom, olha, tanto tempo livre que eu tenho aqui, divertido, posso ir fazer, inventar coisas, posso ler, posso aprender uma data de coisas que não aprendi ainda e que quero aprender. E passado um mês, de repente, começo a sentir que de alguma forma aquilo não me estava a fazer bem. E como é que eu começo a reparar nisso? Começo a ver tanto a minha energia a reduzir, a ver que os meus percursos eram cama-quarto, cama-sala, sala-cama, só isto. E mais tarde foi um cama-quarto, que ainda é mais grave, não é? Que ainda nem consegue sair dali. Aquele pico de gravidade era cama-cama. Era cama, banho, cama. E pronto, e aí comecei a sentir de facto que estava a perder um ritmo que era tão natural meu de estar muito mais. Sou bastante conversador, como também percebeu se calhar quando falámos um pouco antes. E comecei a reparar que cada vez menos à mesa queria falar com alguém. Minha família começou a reparar também que eu estava mais calado. Porque é que ele está tão calado? Porque está tudo bem? Está ótimo, está tudo ótimo, mas não me apetece, não. Estou cansado. E a certa altura começa a aparecer também uma vontade de chorar, de alguma forma, mas eu sou muito lógico e racional e venho se calhar daquele raciocínio que tinha na altura de tu não choras, não precisas, não sei o quê, isso não, também não é assim tão forte para chorar. E começo a ver uma data de coisas que em mim a mudar, e via mesmo esta tristeza a acompanhar-me e a pensar: mas estou triste com o quê?
Não mudou nada em relação à minha situação, não tive nada que piorasse propriamente, não vi uma razão para aquela tristeza. E juntamente a esta tristeza, eu lembro perfeitamente de ter sido um filme qualquer super dramático, toda a gente chorava, eu dizia, fartei-me de chorar, eu dizia, vou pôr o filme, vou chorar, é hoje que eu vou chorar, estou aqui há imenso tempo a tentar... Chorar com justificação. Chorar com justificação, que é assim, vou libertar tudo, e esta tristeza que está atrás de mim, eu vou soltar tudo. E começou a juntar-se a isto, o que eu na altura não sabia, que era a ansiedade, mais séria, porque começava a acordar de manhã muito confuso, na cama, pelo menos ali durante meia hora, uma hora, estava na cama confuso, sem perceber o que é que se estava a passar, e eu tenho muita dificuldade em explicar isto. Eu lembro-me quando tive a primeira consulta com a minha psicóloga, de querer explicar isto e dizer, não sei, porque a única palavra que eu tenho para descrever isto era confusão. Eu estava na cama confuso, porque não sabia quem eu era, mas não sabia o que é que estava a acontecer, porque é que estava mal, não sabia o que é que tinha de fazer a seguir, porque de facto não havia nada para fazer nesse dia, um dia trancado em casa. E era tudo muito estranho para mim, e era um desconforto grande, falta de ar, nervosismo total. E pronto, e demorava quase uma hora a sair da cama. Quando finalmente saía da cama, o dia arrancava e eu começava a ganhar ritmo de fazer alguma coisa, falar com alguém, e sentia que isto melhorava. A par com isto, tive uma grande sorte, foi ter a minha mãe, que claramente reconheceu todos os sinais do que era uma depressão. E disse, olha, não sei se estás muito bem, queres-me explicar o que é que se passa? Eu expliquei, olha, isto há não sei quanto tempo, já fazia quase um mês disto já. Estou a começar a acordar muito mal, tenho muita dificuldade em sair da cama, estou muito cansado. As coisas que eu mais gostava, que também foi outra óbvia para mim, de depois poder fazer o clique e dizer, ok, pode ser uma depressão, foi atividades que eu adoro fazer, como bricolagem, coisas de arrumar o quarto, trocar a casa toda do avesso. Minha mãe tinha-me comprado um cabide para eu montar, que para mim, se fosse um mês antes, era tipo, finalmente tenho o meu cabide, vou montá-lo, vou mudar o quarto, vou meter um cabide aqui, os casacos e vira tudo. De repente olhei e furar a parede era, não consigo. Não tenho energia, não sou capaz. Não sou capaz e não vou ser capaz nos próximos tempos. Não tenho sequer mínima vontade de conseguir fazer alguma coisa. E pronto, e aqui a minha mãe diz-me mesmo, olha, o que tu me descreves, pela minha experiência de vida e mesmo com o meu pai, que tinha sofrido uma depressão, a minha irmã, pode perfeitamente corresponder a isto. Por isso, gostavas de ter uma consulta de psiquiatria, foi muito rápido, foi diretamente para a psiquiatria. E ainda em tempo de Covid, ainda foi uma consulta online e pronto, e desde aí que foi começar a primeira consulta, pelo que eu entendi, de psiquiatria decorreu um mês depois do agravamento mais severo do quadro. Mas quanto tempo é que durou entre o João perceber-se pela primeira vez que alguma coisa de estranho se passava consigo, ou pelo menos, como o João tinha dito há bocado, que não estava igual ao que era habitualmente a sua pessoa, até finalmente procurar ajuda? Eu acho que foi pelo menos 2 meses e meio, 3, qualquer coisa. E já não é muito, e até é uma sorte ter sido tão pouco, porque na realidade, para quem nos está a ouvir, é muito frequente este período arrastar-se por muito mais tempo, porque felizmente tem uma mãe que soube reconhecer e que, ao contrário da sociedade habitualmente faz, diz: anima-te, vai fazer exercício, tu tens é que sair, o que no Covid não dá grande sorte. Mas também é importante já agora, eu depois já lhe devolvo a palavra, mas só para dizer, porque disse aí coisas muito importantes, nomeadamente que nada na sua vida mudou de especial para se estar a sentir assim. E isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes estão à procura para uma justificação muito lógica e racional para os seus estados emocionais. Mas quando os estados emocionais resultam de uma doença, de uma disfunção cerebral, ela não tem que ter necessariamente uma causa. E como dizia Ana Stilwell, mais uma vez para citar a nosso testemunho anterior, as pessoas, digamos, culpabilizam-se a si próprias por não estarem a ter uma justificação para o seu sofrimento. Mas que idiotice, eu sou mesmo, isto faz algum sentido, eu estou-me a sentir tão triste, eu não tenho nenhum motivo para me sentir triste. E depois a sociedade contribui para isso, porque de facto não tens, vai fazer exercício físico e comer chia em panquecas. Portanto, e já agora fazer uma história a propósito disso. Por isso, é muito importante perceber que a depressão e qualquer doença mental pode surgir no contexto de uma vida normal. Mas realmente, a pandemia, e de facto para a geração do João e para os jovens foi um momento muito difícil, e é engraçado porque eu lembro perfeitamente que no início da pandemia toda a gente temia muito que os idosos ficassem muito mal com a pandemia. Na verdade, os idosos estão-se completamente a marimbar, porque o impacto principal no humor foi na população mais jovem, nos adolescentes,
nos jovens adultos, no início da vida laboral, no fim da vida escolar, portanto, numa fase da vida em que há tantos desafios já naturalmente. Portanto, o fim da adolescência e início da idade adulta já é um período de vida com tantos desafios e, no fundo, isto veio não só acrescentar muito mais desafios, a pandemia e o isolamento, como veio impedir os jovens de ter uma coisa que é tão importante nesta idade, que é o contacto interpessoal. Muito mais importante, provavelmente, do que noutras fases mais tardias da vida, em que a pessoa já tem, por exemplo, uma rede de contactos muito bem estabelecida e muito estabilizada, coisa que não acontecia na sua fase, não é? E por isso, mas é importante saber reconhecer que, e eu queria só acrescentar mais uma coisa, é que outra coisa que dificulta muitas vezes o reconhecimento que se tem uma perturbação mental e de que é preciso ajuda é de que todos nós temos emoções, não é? E o João já se tinha sentido triste antes e normalmente conseguia encontrar uma justificação, já se tinha sentido ansioso, porque todos nós temos ansiedade e tristeza, porque isso são emoções normais. Mas quando essas emoções começam a ser demasiado duradouras, demasiado intensas, desproporcionais em relação àquilo que a causa, devemos soar o alarme. Mas nem sempre é possível fazê-lo porque as pessoas estão tão condicionadas a achar que as emoções existem e que todos temos que ter tristeza e temos que aguentar as coisas e o stress é para viver e é para dar a volta, que muitas vezes não se percebe que há um contínuo, mas também há uma disrupção na passagem das emoções normais para as emoções patológicas. Então e depois, finalmente e felizmente, procurou ajuda. E como é que foi? Primeiro, a decisão de procurar um psiquiatra, porque como já falámos há bocadinho, assim como também ouvimos no testemunho anterior, é difícil procurar o Dr. Nuno Lobo Antunes, porque ele mete bastante medo. Então, procurar um psiquiatra, que é o médico dos malucos, então nem se fala. Como é que foi essa experiência de se deparar com a possibilidade e com a realidade de procurar um psiquiatra? Curioso, eu mesmo também no que a Ana dizia, e também me revi muito, foi, obviamente, na parte de pesquisa. Eu sendo super cromo de tecnologias e tudo, a primeira coisa que eu fiz, vou procurar tudo, o que é que eu tenho, e a primeira resposta para os sintomas todos que eu tinha era cancro, porque eu estava a morrer, eu estava a emagrecer, eu não comia, eu não falava, tenho falta de energia, isto é um cancro, de certeza. E é o problema também de não saber procurar bem ou não saber filtrar quando é preciso filtrar. Recomendo procurar a Ana Steele para perceber as fontes mais fidedignas. Conselho, pedir uma referência a Ana Steele. E pronto, e mesmo isto, depois de me aparecer a opção de uma depressão, em que eu muito relutantemente estava, não quero. Porque é que eu não queria ter uma depressão? E depois ia ler, isto pode voltar, se eu for tratado e voltar, que chatice. Agora, mas se é uma depressão tem de ser tratada, temos de tratar isto com medicação. O que é medicação? O que é que isto tem impacto em mim? O que é que os meus amigos vão dizer se eu estiver a tomar alguma coisa? Vou-lhes dizer. E era mais importante, isto de repente o som ficou altamente desregulado, não foi? Eu vou ter que começar a falar assim, isto é como os óculos, estou a envelhecer, tenho que começar a ver ao perto e ao longe. O que eu lhe queria perguntar é, foi mais difícil para si lutar contra o autoestigma de decidir eu tenho que assumir que vou ter que tomar uma medicação, ou que devo tomar e que isso é o que é indicado para mim, ou aquilo que vão dizer se souberem que eu tenho que tomar uma medicação, ou será que isso representa uma fraqueza da minha parte perante os outros? Foi uma mistura, se calhar mais para mim de autocrítica, de não querer aceitar o que para mim nessa altura era fraqueza, mas isso mesmo com a ida ao psiquiatra, talvez, de isto é meu, isto vem da minha cabeça, eu consigo reconhecer esta tristeza de alguma forma como minha, de certa forma o que eu penso pode estar a provocá-la. Até porque já tinha passado por tristeza antes, não é? Tal coisa que eu disse. Eu revejo isto, eu sei o que isto é, eu já tive momentos assim, nunca tanto tempo, nunca se calhar tão intenso, mas isto é de certeza alguma coisa minha que eu não preciso de ninguém para estar a resolver, que se eu já resolvi tantas vezes. E mesmo a decisão do psiquiatra, que tomou apenas eu saber desligar a coisa de isto não é meu, isto é do meu cérebro, não é propriamente do João, é do João, mas do cérebro dele, do órgão dele, que está com algum déficit, com algum problema, com alguma coisa, que me deixou aceitar a parte de psiquiatra e medicamentos como não, mas isto é uma doença, por isso, a partir deste momento em que se faz o clique de não, isto é uma doença que não está no teu controle mudares a tua emoção agora do nada assim, não vai ser só uma construção psicológica que te vai ajudar a sair daqui, vais de certeza precisar de um tratamento, porque estás com um déficit, alguma coisa na cabeça, vamos tratar esse órgão. E quando entrou este chip de a culpa não é só minha, está fora do meu controle também, eu até acho piada que o João tenha dito não é só minha, porque eu acho que não é de todo sua. Mas ok, mudar tudo tão rápido. Tire, elimina a culpa. Exato. A culpa é para ser eliminada. A culpa não era minha. E conseguir aceitar isto depois com consultas de psiquiatria e mesmo com a psicóloga que me ajudou muito a perceber isso,
que havia esta necessidade de pôr alguma culpa em tudo o que acontecia, foi muito mais fácil desligar. E mesmo aí desaparece depois a preocupação com o que é que vão achar, porque começa a ter do meu lado assim, eu sei que vocês acham isso, porque eu também achava. E percebo, e tenho compreensão, e agora posso ajudar, pelo menos, ou tentar dar o meu lado e explicar, olha, não é assim, porque de facto não é só, eu também achava que era assim, eu achava que uma pessoa que tinha uma depressão ia ao psicólogo e passado um mês estava bem, estava tranquilo, não tinha problema nenhum, que nunca ia precisar de um tratamento, que os tratamentos são só para casos de quem tem de ser internado, se calhar. Que era uma ideia completamente errada, se calhar não este extremo que eu tinha, mas percebia que muitos amigos meus, mesmo quando eu comecei a tomar a medicação, e com todos os efeitos que vêm da medicação, e depois do período normal em que se está medicado, em que nada acontece propriamente, em que me sinto bem, sentir que muita gente se calhar pensava, ele está a tomar medicação. Tens falado com ele, como é que ele está? Está ele próprio ou está mais... Mas está em baixo ainda. Tem o quê? Mas ri-se. E conta piadas ainda é divertido. A certeza. E depois ainda estás tão divertido, ainda estás a tomar medicação. A certeza. Mas sinto-te super tu próprio. Pois, está bem. De facto, sou eu próprio. E foi disso. Aliás, graças à medicação voltei a ser eu próprio. Exatamente. E conseguir encontrar destruir o meu autoestigma de não devias tomar medicação porque te faz mais fraco ou porque te torna um doente clinicamente grave, juntamente com não me interessa muito o que é que os outros vão pensar, porque isto é um exercício meu, é uma coisa que eu preciso de curar em mim, não é? É um exercício e um tratamento que é para mim, não é para os outros. Foi uma ginástica grande, trabalhada também com a psicóloga e com pessoas próximas de mim que me ajudaram a perceber isso e perceber que não fazia sentido nenhum, de facto, sentir que havia alguma responsabilidade minha em alguma coisa, para se conseguir chegar aí. E foi muito importante. E depois soube reconhecer esse esforço e ver essa mudança em mim, mudança no meu pensamento, para me preocupar em querer partilhar isto. E por isso é que eu também percebo que seja muito importante estas conversas e gosto de as fazer. E mesmo quando fui a um podcast e quando comecei a página do Atualmente, a ideia era mesmo essa, era poder ter tantos amigos meus que na altura me questionavam e me perguntavam e depois vinham falar comigo com episódios semelhantes e a dizer, olha, sabes que eu também tive uma depressão e não disse a ninguém. Não ia dizer a ninguém, tive mal, mas uns amigos ou outros se calhar repararam, mas... E fizeste-me... Fiz 2 anos até, ainda estou agora. Esta coisa que era tão difícil de se dizer, que para mim se tornou tão banal, como a ida à psicóloga, que hoje em dia se faz muito mais, já vejo muito mais a minha geração a comunicar isso com tranquilidade. Também com a pandemia teve o lado negativo de criar tantas ansiedades. Eu acho curioso. A minha psicóloga dizia-me nas primeiras consultas, eu sentir muito sozinho também nesta solidão de ninguém percebe. Eu estou maluco. Neste momento eu estou maluco. Ninguém me vai perceber, mas está bem, eu vou à psicóloga, desespero que seja. E perceber quando me dizem, não, mas tu sentes isto e também reconheces este comportamento. E eu reconheço, eu também faço isso. Pronto, há uma data de coisas que já foi estudada, está quase catalogado para estes comportamentos, são comuns a acontecer. Ainda que seja singular, é muito comum acontecer. E eu comecei a ver mesmo isto e quando encontro esta compreensão, começo a perceber que é preciso e que é importante falar destas coisas para toda a gente também conhecer estas experiências. E isso que acabou de dizer é relevantíssimo. E aliás faz-me lembrar uma coisa que o doutor Nuno diz muitas vezes, que é, e que eu concordo plenamente e reproduzo, que é a ideia de que as pessoas têm direito a saber o que têm. Porque também, muitas vezes o que acontece é que, felizmente cada vez menos, mas na psiquiatria em particular, antigamente, às vezes não tão antigamente como seria desejável, havia um bocado a ideia de que colocar um diagnóstico era pôr um rótulo. O João usou um termo com uma conotação positiva que eu habitualmente ouço com uma conotação negativa, que é o catalogar. Catalogar aparentemente seria mau para a maior parte das pessoas que ouvem essa palavra, mas catalogar no sentido de dizer há um catálogo de situações que são comuns, que muita gente tem, e eu integro-me nesse grupo de pessoas, traz uma grande tranquilidade à pessoa. E saber aquilo que tenho, porque se eu não souber aquilo que tenho, o que é que eu estou a tratar? Não é verdade? Porque se eu for a um psiquiatra ou a um psicólogo e andar ali a engonhar uma série de meses ou anos sem saber exatamente o que tenho, então o que é que me estão a fazer? Não é? Por isso, é muito importante. Eu acho que eu gostei de ouvir, eu não sei se será assim com toda a gente, mas creio que é assim com a maior parte das pessoas, que as pessoas encontram apaziguamento e tranquilidade no diagnóstico, de saber, eu tenho isto, é isto que explica o que eu estou a sentir. Olha, e realmente estou aqui a ler e é exatamente isto que eu sentia, afinal não sou o único. Há muita gente assim. E depois quando pessoas como o João dizem isso,
no live da Capiti e na página da Tua Mente, muito melhor, porque é exatamente também, eu penso, o objetivo de eventos como este, é que as pessoas não se sintam sozinhas. A solidão que há bocado tanto falávamos, a solidão das mães que têm filhos com perturbação de neurodesenvolvimento, com perturbação neuropsiquiátrica, e a solidão de um jovem sobre o qual não é esperado que tenha qualquer tipo de perturbação psiquiátrica, porque os jovens estão na flor da vida, é só ramboia, é uma maravilha. Ser jovem, os jovens não têm problemas. Portanto, como é que raio têm depressões? Por isso, ainda bem que o João tomou esta iniciativa e aceitou este convite. Agora o som desapareceu, estou-me a querer calar. Na verdade, o nosso tempo deve-se estar quase a esgotar, mas é muito importante e eu agradeço muito também que tenha aceito o convite da Capiti e que crie o seu projeto da Tua Mente para que muitas pessoas percebam que na verdade não estão sozinhas. E isso vai fazer duas coisas. Por um lado, vão se sentir muito mais à vontade para procurar ajuda, sabendo que a ajuda não tornou a pessoa maluquinha, como vêem, está com um ótimo ar, tudo tranquilo, até bastante mais bronzeado do que eu, uma certa inveja aqui envolvida. E por outro lado, também quando estão a desenvolver tratamento, se sintam também à vontade para o revelarem, porque não há qualquer... não deverá haver qualquer conotação negativa com isto. Isto é uma coisa que está culturalmente enraizada, de que a doença mental se associa, no fundo, a uma fraqueza de espírito ou uma perturbação do caráter. É como se a pessoa que tem suscetibilidade para a doença mental já não seja grande coisa de base. Pois devo informar todos os que nos estão a ouvir nas redes sociais que uma percentagem elevadíssima da população tem doença mental. Portanto, se vamos a pensar por aí, estamos bastante mal. E porque, de facto, isso é completamente disparatado. A doença mental, e nomeadamente a depressão, não tem nada a ver com uma fraqueza de espírito ou com uma fraqueza de caráter. É uma doença que se instala por uma conjugação de fatores químicos, biológicos, de stress de vida, acontecimentos vitais ou não, como o João explicou, genética e fatores herdados, e, portanto, desse conjunto de fatores resulta uma doença que, felizmente, tem diagnóstico e tem tratamento, e por isso aqui o João está a testemunhar, a mostrar que é exatamente assim. Antes de encerrarmos, eu vou, obviamente, passar a palavra ao João, porque o testemunho dele é muito mais importante do que o meu. Qual é a mensagem que o João gostaria de passar, sobretudo aos jovens, e também às mães e aos pais dos jovens, que nos estão a ouvir neste momento nas redes sociais? O que eu gostaria de passar, e se calhar até que completa este raciocínio que eu estava a dizer, da pandemia trazer tanto o impacto negativo das ansiedades, que era o que eu queria dizer, que a minha psicóloga até me diz, ou são ansiosos ou estão a mentir. Neste mundo, hoje em dia, nesta fase de pandemia, num tom de gozo, obviamente, e era sentir mesmo que a pandemia trouxe-nos tanta informação por estarmos fechados e termos de ser confrontados com tanta coisa sobre a saúde mental, e que se calhar a minha geração já ouve, não me venhas outra vez com a conversa da saúde mental, estás nas notícias, estás no Instagram, estás não sei o quê, e perceber que, de facto, tem um impacto também assim contrário, mas que os temas de psiquiatria, os psicólogos, são coisas, para nós, já podem ser perfeitamente banais, porque todos precisamos deles, se calhar, a certa altura, ou que temos alguém que precisa deles. E a ideia era mesmo esta, tal como eu senti numa consulta de psiquiatria e com o psicólogo, que não estava sozinho, é que não se está mesmo sozinho. Há estes catálogos que para mim me tranquilizaram imenso, e há pessoas com experiências tão semelhantes e tão diferentes, mas que têm esta empatia, que percebem o que se está a passar, que são apenas um ânimo para percebermos, há uma saída, há sempre um conforto, há sempre um lugar melhor do que esse onde estás agora. E pronto, acho que é isso. É isso mesmo, no fundo, para dizer a todos que não estamos sozinhos, não é? Muito obrigado, João.